Com alegria nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Você em casa, sua família, acompanhando o programa, talvez alguém que você conhece e que gostaria de ser lembrado. Então, telefone, diga, olha, está iniciando o programa Deus, Médico dos Médicos. O tema hoje é bastante importante. Nós vamos tratar da insuficiência renal. Mas o que significa insuficiência renal? A não possibilidade do rim ou dos rins exercerem totalmente a função que lhes cabe. A insuficiência, portanto. O que causa isto? Por que é que nós temos essa insuficiência? E o que essa insuficiência provoca? Temos aqui o Dr. Roberto Galvão conosco, nefrologista. Seja bem-vindo. Que alegria em vê-lo. Dom Fernando, novamente aqui, né? Obrigado pelo convite e um prazer muito grande falar sobre rins, nefrologia. E outra vez nós tratamos do pedras nos rins. Primeira vez nós falamos de infecções urinárias, depois de pedras nos rins, né? Terceiro programa. Terceira vez. Veja só que beleza. O senhor já vai ter uma cadeira cativa aqui, viu, doutor? Imagina. É uma alegria vê-lo, viu? Obrigado, viu? Tá. Mas eu perguntaria então, realmente, a insuficiência renal, o que a provoca? Em primeiro lugar, a gente precisa entender para que servem os rins, o papel dos rins no nosso organismo, né? Os rins são dois órgãos que têm um papel de filtração, né? Ele é um órgão que fabrica a urina, ele filtra o sangue e o resultado dessa filtração é a nossa urina, que contém aquelas impurezas que são eliminadas pelos rins. Essas impurezas têm várias substâncias, entre elas ureia, a creatinina, o potássio, que são os íons, né, que fazem parte da nossa corrente sanguínea, então o potássio, o cálcio, o fósforo. O rim ele faz um balanço dessas substâncias. E quando isso não funciona? É o que nós chamamos de insuficiência renal. Insuficiência renal, né? Esse que é o caso. Essa insuficiência renal ela é uma doença que tem vários estágios, desde estágios leves, no qual o paciente não sente sintoma nenhum. Aliás, ela é uma doença silenciosa na maioria das vezes. E é uma doença que vai progredindo, até que uma série de sintomas, que nós falaremos em seguida, vão aparecendo, até que chega naquela famosa fase da hemodiálise, que é quando o rim parou totalmente de filtrar, que a pessoa já está totalmente inchada, intoxicada por essas substâncias. Aí é uma purificação mecânica que se deve fazer, para assim dizer. Aí tem que se fazer uma purificação artificial, um tratamento artificial. Que são as formas de diálise hoje presentes, no caso a hemodiálise e a diálise peritoneal. Eu conheço tantas pessoas que fazem hemodiálise. Que coisa, doutor. Nós vemos como chegar a este ponto. Sim. Poderíamos antes tratar os rins para não chegar a esse extremo, vamos dizer, um certo extremo. Sim, as pessoas me perguntam muito sobre o que elas devem fazer para prevenir doença renal. Prevenir, né? Eu acho que a gente deveria primeiro esquecer aqueles mitos de tomar muita água, comer isso, comer aquilo, determinados tipos de alimentos. Isso, na verdade, são grandes mitos. Não há nenhum tipo de alimento ou hábito dietético que faria uma pessoa virar renal crônica. Mas tomar água não é salutar, meu caríssimo? Sim, é salutar. Então... É uma medida saudável de vida. É claro que devemos manter o organismo hidratado. Para os rins é bom, né? Devemos tomar líquido como uma medida saudável de vida, mas isso não é só o suficiente. As grandes causas de doença renal crônica, elas precisam ser tratadas precocemente. É isso que as pessoas deveriam se preocupar. Então é aquele diabético, é aquela pressão alta que surgiu, é aquele paciente que tem outros problemas clínicos, transtornos da próstata, problemas na bexiga, pacientes com reumatismos que fazem uso de medicamentos que possam afetar os rins de uso prolongado, pacientes com doença cardíaca, pacientes com doença hepática. Os rins acabam ficando num papel central de diversos grupos de doenças que vão culminar com o comprometimento da função deles. Mas não são essas doenças que provocam, mas a medicação utilizada que vai provocar o que é? Ou essas doenças diretamente provocam e não só medicação. Principalmente chama a atenção diabetes e hipertensão, que responde por metade ou mais da metade dos casos de doença renal crônica que levam as pessoas à hemodiálise.
Então, qualquer diabético, hipertenso que está vendo essa entrevista agora, deveria sempre questionar o seu médico como que está a função dos rins, né? E como que se faz isso? Fazendo precocemente, logo no início de um diagnóstico de diabetes ou de hipertensão, dosar 3 exames básicos: a creatinina no sangue, um exame de urina simples e uma medida da pressão arterial. Esses são os 3 pilares básicos para sabermos se tem algum problema renal. São exames de baixo custo e que servem como uma excelente triagem, né? Isso daí ajuda, portanto, a evitar ou menos minorar ou chegar a uma insuficiência renal mais grave. Esses 3 exames, eles podem detectar a doença na fase inicial. Sim, e aí há um tratamento adequado. Tem um tratamento adequado. No caso, por exemplo, do diabetes. O diabetes leva a uma lesão dos rins que vai, ao longo do tempo, fazendo com que o rim perca uma substância chamada albumina, que tem no sangue, só que essa substância... São proteínas. Por uma alteração da membrana que existe... membrana basal, existe uma lesão dessa membrana e ela perde a capacidade de reter essa proteína na corrente sanguínea. Então, essa albumina na urina é um marcador de lesão renal. E existem medicamentos antihipertensivos que têm efeito redutor dessa perda de proteína. Então, um diabético numa fase inicial com essa alteração que nós chamamos de microalbuminúria, eles se beneficiariam e poderiam retardar a progressão da doença ou até mesmo evitar a doença renal crônica, evitando, consequentemente, chegar naquela fase da diálise. Portanto, um acompanhamento médico é mais do que necessário para as pessoas que têm diabetes ou pressão ou hipertensão, que são as principais causas. Eu acho que a gente tem que frisar que são os 2 grandes grupos de risco para desenvolver uma insuficiência renal. E além desses 2 grupos de risco, quais outros nós teríamos? Existem os pacientes idosos, tá certo? O idoso ele tem já uma perda natural da função renal ao longo da vida. O senhor chama idoso a partir de que idade, mais ou menos? Brincar com o senhor agora. No Brasil, a partir de 60 anos de idade. No Brasil. Porque nós temos muitas vezes juventude acumulada, como eu costumo brincar, hein? Juventude acumulada é ótimo. Então, tá bom. Mais de 60, vamos dizer, hoje no Brasil, talvez uns 65 por aí, né? Isso, à medida que o país vai desenvolvendo, a gente vai se tornando um país mais industrializado, mais desenvolvido, a tendência é que as pessoas se cuidem melhor e, consequentemente, as alterações de senilidade vão se tornando mais tardias, né? Agora, o senhor perguntou dos grupos de risco. Então, sim, diabetes, hipertensão, o idoso, porque tem, como eu falei, a perda natural de 1% praticamente da função renal por ano de vida a partir dos 30 anos de idade. Nós perdemos, então, 10% por década. Mas isso é um mecanismo natural, isso é um mecanismo do envelhecimento. Isso é inevitável, doutor? Isso é inevitável. 10%? 10% por década. Mas fiquem tranquilos que nenhum idoso aos 80 anos vai se tornar um renal crônico só por este motivo, né? Que seria 50%? Sim. Se ele tiver diabetes, hipertensão, aí os outros fatores de risco que podem agravar, mas eles são mais suscetíveis a desenvolver um problema renal mais sério, até ponto de fazer uma diálise. Não há uma prevenção, algo nesse sentido? Exatamente isso. Toda. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Nefrologia que a partir dos 40 anos de idade, todas as pessoas deveriam se consultar pelo menos uma vez por ano com um nefrologista. Isso é uma recomendação. Para ver como está funcionando. Exatamente. Eu acho que tem que bater forte nessa... Não só isso, um exame, um check-up anual seria muito salutar depois de uma certa idade. Exatamente. Verdade, para ver como está todo o organismo, né? E colocando os rins dentro de um contexto clínico, junto com o coração, com a questão do colesterol, da glicemia, enfim, os rins não podem ser esquecidos num processo de check-up, né? E mais um fator de risco que o senhor me perguntou, tem um quarto que é a história familiar de doença renal crônica. Então, que seriam as pessoas que têm um parente que... O aspecto genético também, isso, então. Isso. Existem doenças genéticas que, às vezes, são inevitáveis. Por exemplo, doença renal policística é uma doença genética que os rins vão desenvolvendo cistos. Esses cistos vão surgindo a partir da segunda, terceira década de vida, eles vão aumentando de tamanho, a ponto que o rim fica com aspecto de cacho de uva. Ele fica todo embolotado, cheio de cistos, de bolinhas aquosas, e
e essas lesões elas fazem com que os rins percam a função, a ponto de chegar essa no insuficiência hemodiálise. bastante alta, então, renal, vamos dizer, no caso aí. Exatamente. Na doença genética, a prevenção, pelo menos ela pode ser atenuada, então fazendo o diagnóstico precoce, conduzindo, melhor, retardando a progressão da doença. Às vezes o processo é inevitável, a diálise pode ser necessária em algum momento, mas nós podemos retardar, dar mais tempo de vida do paciente em tratamento conservador, né? Nós vemos assim, você que está acompanhando, como é importante estar junto a uma pessoa que possa acompanhá-lo, médico, e através desses exames, através realmente de um cuidado esmerado, você pode muito bem retardar esses males e assim ter uma vida mais saudável, sem dúvida. Mas nós temos agora uma reportagem. Vamos vê-la e voltamos logo. Nascido em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, Beto Pascoal mudou com a família para Cruzeiro, interior de São Paulo, ainda criança. Foi criado em uma casa simples ao lado de 8 irmãos. Aos 30 anos, mudou para São Paulo, capital, onde passou a trabalhar para realizar um sonho: montar uma banda e ter sucesso. O grupo intitulado Fruto da Terra alcançou sim sucesso e poder aquisitivo. Mas, depois de 16 anos, tudo acabou. Beto resolveu então partir para um trabalho infantil, mas um problema renal quase tirou sua vida. Exatamente, eu estava perfeitamente saudável, sempre fui, eu sou maratonista, eu gosto de nadar, essas coisas todas, assim, de esporte, eu adoro esporte. E eu comecei a sentir uma dorzinha, assim, no abdômen, eu falei, coisa estranha. Aí, isso foi no Natal de 2008, Natal de 2007 para 2008. Eu senti uma dorzinha e notei que eu não conseguia urinar. Falei, puxa, engraçado, eu não conseguia urinar. Aí fui ver, e ao invés de ir para um almoço que a gente ia, né, que era um almoço de Natal, eu acabei indo para o hospital. E foi aí que descobriram que, depois que eu tirei a pedra, que descobriram que tinha um rim meu que não funcionava. Aí eu teria que tirar esse rim também, só que não naquela cirurgia que eu ia fazer. Aí passou algum tempinho, eu fiz outra cirurgia para tirar esse rim meu que não funcionava, com o sistema de laparoscopia, sistema moderno, né? Mas eu acho que nessa retirada do meu rim, eles encostaram alguma coisa no meu apêndice e ele deve ter sido uma coisa quase imperceptível. E ele furou. E eu fiquei mais de uma semana com meu abdômen sendo preenchido, né, por dejetos, né? Aí eu tive uma septicemia, que é uma infecção generalizada. Bom, você passou raspando pela morte, né? Isso mexeu um pouquinho com a sua fé, com a sua forma de ver a vida? Não tenha dúvida. Isso daí eu encaro hoje, e mesmo na época eu encarei isso que aconteceu comigo como um presente de Deus para mim. E eu, embora tivesse conseguido praticamente tudo que eu tinha sonhado um dia na minha vida, eu faltava esse lado meu, que é o lado mais solidário, ou seja, da minha religiosidade, colocar minha religiosidade a serviço de Deus. Sou um pequeno beija-flor. Vimos assim o Beto. Beto, você que está nos acompanhando, realmente não é fácil quando você verificou ou ficou sabendo o que estava atingindo um rim que estava já não funcionando, teve de tirá-lo. E assim mesmo o outro com uma pedra, tudo isso, dificuldades que existiram, mas você soube superar por uma força interior e pela fé. E assim você pode estar aí ajudando tantas e tantas pessoas. Creio que Deus tem seus caminhos na nossa vida. Mas o que você
sente, ou o que você sentiu, nós gostaríamos de ouvir o Dr. Roberto Galvão, que vai nos falar um pouquinho sobre tudo isso. As pessoas sempre perguntam, quando a gente fala da doença renal crônica, se é um ou os dois rins que estão afetados, né? Isso que nós falamos até agora se trata de doenças sistêmicas que acometem igualmente os dois rins. Por quê? Diabetes, hipertensão, nefrite são doenças que vão Atingir sistemicamente, porque os rins estão interligados pela circulação sanguínea, né? Agora, no caso desse paciente, Beto. No caso ele sentiu um sintoma em um dos rins e foi encontrado uma pedra, o rim que estava com um tamanho reduzido. Isso não necessariamente significa uma insuficiência renal. Esse rim ele pode ter perdido a função, mas nós temos se o outro rim não foi acometido por nenhuma doença, pode extrair a pedra. Ele pode, inclusive, aliás, nós podemos doar um rim para um familiar que precisa de um transplante sem nenhum tipo de prejuízo, né? E, portanto, ele pode ter uma vida normal. Exatamente. Existem tem alguns grupos de doenças que acometem unilateralmente o rim, e isso não significa que a pessoa vai fazer uma hemodiálise ou que ela vai perder totalmente a função global renal. É porque um rim pode funcionar e o outro purificando não. Exatamente. O sangue, etc. Quer dizer, as funções podem ser ainda exercidas em benefício da pessoa toda. Com certeza. O rim que não é acometido pela doença, no caso essas doenças que... exercerá a função. Até um câncer renal, um tumor renal de um dos rins, você extirpando o tumor, muitas vezes sem necessidade de químio, nem radioterapia, nada, o rim remanescente ele é totalmente saudável e suficiente para manter a pessoa livre de qualquer outro tratamento para o resto da vida. Portanto, Beto, veja só, o médico, essa orientação é um alento realmente para você e para todos nós, não é verdade? Ou aqueles que nos acompanham e têm algum problema em um dos rins, porque os dois que realmente são necessários, é ótimo quando os dois funcionam, mas caso haja prejuízo de um deles, não constituamos realmente alguém, ou não pensemos logo em seguida, não, é um desastre, não irei viver mais. Não, porque um exercerá as funções próprias dos rins, não é verdade? Aliás, o rim remanescente, ele até aumenta, a natureza faz isso, ele aumenta de tamanho, ele aumenta um pouquinho, e ele aumenta a capacidade de filtração compensatória, chama rim vicariante, é o rim que aumentou compensatoriamente a ausência do outro rim. Então, essa pessoa vai ter um vigário junto com ele. Vicariante. Né? Vicariante, eu sei. Só estou brincando, né? Claro. Porque é o auxiliar, né? Vicário significa aquele que auxilia. Mas a alimentação, doutor, tem influência em todo esse processo, vamos dizer, de insuficiência renal? O que o senhor me diria a esse respeito? Como eu falei no início, não existe uma dieta que faça a pessoa desenvolver um problema renal, assim. Mas prevenir. Agora, o que nós sabemos é que com a industrialização dos alimentos, com a vida moderna, onde as pessoas comem muita caloria, muito açúcar, muita gordura, muito sal, fazendo com que se aumente a prevalência de hipertensão, de diabetes, que são os fatores que vão levar à insuficiência renal, então a gente pode inferir que esse tipo de dieta menos saudável, ela vai contribuir indiretamente para aumentar a prevalência disso, né? E a lactose, o que o senhor nos diria a respeito? Porque muitas vezes nós já refletimos sobre isso quando falamos pedras nos rins, etc. Mas o que o senhor hoje acrescentaria nesse sentido? Não teria problema? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O açúcar que tem no leite, que algumas pessoas têm intolerância, né? Que aí é um outro grupo de... O cálcio. Porque muitas vezes dizem, né, o cálcio pode, ao menos, causar, né, uma pedra, alguma coisa nos rins. O cálcio, isso é uma coisa que caiu por terra já há alguns anos. Já caiu por terra. O problema da formação de pedras por causa do cálcio não é por causa da ingestão aumentada do cálcio, sim pela excreção aumentada do cálcio na urina, né? E esse aumento da excreção do cálcio pode inclusive ser aumentado pela excreção do sódio. Então hoje em dia a gente recomenda que as pessoas comam menos sal para evitar a hiperexcreção do cálcio na urina, mas não restringir o cálcio. Aliás, a restrição do cálcio na alimentação pode aumentar a formação de pedras. Eu vi ontem, antes de ontem, no jornal, um dia desses no jornal, em que dizia que o vilão
da nossa alimentação seria o queijo ralado, onde nós teríamos uma concentração de sódio muito grande. Isso sim, não por causa do cálcio não do por causa queijo, do cálcio, nem da proteína do sódio. queijo, mas por causa do sódio. É. Então, queijo ralado, esses queijos, quanto mais amarelos, mais escuros e mais gostosos, eles fazem mais mal para as pessoas. E os corantes nos refrigerantes fazem mal ou não? Não tem uma evidência de que o corante provoque uma lesão renal, não seria suficiente. Algumas pessoas, esses corantes, sentem algum desconforto na bexiga, às vezes por algumas irritações que o corante pode causar. Na bexiga. Né? Na bexiga. Muitas vejo vezes, muita gente fala que tomou refrigerante, principrimente de laranja. Os sucos, né? Sucos, etc. Né? Que às vezes provoca algo. Isso provoca uma irritação. Mas não nos rins. Como não desenvolver uma doença renal crônica. Agora sim, à medida que a doença renal crônica vai se desenvolvendo, aí sim existe uma dieta para essa doença, né? O ideal é que sempre o paciente, Dom Fernando, aliás, eu queria aproveitar esse espaço para a gente, tanto a rede pública quanto os convênios deveriam disponibilizar mais profissionais que auxiliem o médico, né, nessa luta. Por exemplo, o nutricionista. É importantíssimo um paciente ter um acompanhamento nutricional, porque a gente fala, come isso, não come aquilo, mas existem centenas de grupos alimentares que têm nutrientes. O médico costuma cortar alguns alimentos e muitas vezes acaba até prejudicando o paciente. Então, seria importante ter sempre... O equilíbrio, né, alimentar. Porque às vezes você corta um alimento que o nutricionista substitui por um outro, às vezes mais nutritivo, menos calórico, menos salgado e mais benéfico para aquele paciente, né? Portanto, o acompanhamento médico, veja só, ou também a alimentação, líquidos. Eu creio que sempre devemos tomar líquidos, porque não é simplesmente para os rins, é o organismo todo que necessita de água, de uma boa hidratação. Agora, o paciente que já está desenvolvendo a doença renal crônica e que está sob acompanhamento nefrológico, na grande parte dos casos tem que se fazer uma restrição do líquido. Até restrição. Porque o rim já não está mais trabalhando, não está funcionando e se o paciente começar a tomar muita água, a tendência é que aquilo se acumule nas partes moles, tecidos, na perna, no pulmão, na pleura, no rosto, a pessoa fica totalmente inchada. Então, a gente não pode recomendar que todo mundo saia tomando água porque tem doença renal. Agora, para quem tem pedra, de fato é importante. Quem não tem insuficiência renal, que tem cálculos, tem que tomar muita água, isso sem dúvida. A questão do transplante. A fila é longa para o transplante. Como que está a situação hoje no Brasil? Dom Fernando, eu não trabalho com transplantes renais. Pessoalmente é uma área que eu não estou muito envolvido, mas eu sei que, de fato, temos uma fila grande, que é atendida por um critério hoje de compatibilidade, então tem a fila... Esse é o problema, né? Por tempo, mas tem o primeiro critério é a compatibilidade. Para que não haja rejeição, né? E isso a gente só vai vencer com duas ferramentas. Claro, incentivando a doação, seja um doador de órgãos, né? Doe órgãos, doe vida, tem até uma campanha disso. E a segunda que eu defendo muito é a prevenção. Se nós, desde o começo, que nós começamos a conversa, o diabético, o hipertenso, aquela pessoa que abusa de anti-inflamatórios, começar a rever os conceitos e fazer um tratamento precoce, a gente, lá no final da ponta do problema, a gente vai diminuir a fila do transplante. Esse anti-inflamatório que nós estávamos comentando antes do programa, creio que isso nós não temos uma consciência clara a esse respeito, doutor. Eu defendo, assim como a Anvisa determinou uma portaria que obriga a venda de antibióticos só com receita médica, pessoalmente eu defendo que se faça o mesmo com anti-inflamatórios não hormonais. Porque podem prejudicar realmente Exatamente. Às vezes, o organismo. Um comprimido, já vi paciente com um comprimido de anti-inflamatório desenvolver ou problema gástrico ou até uma síndrome nefrótica, que é uma doença inflamatória do rim, com perda de proteína, gerando uma internação prolongada, biópsia renal. Um comprimido de anti-inflamatório, um comprimido muito barato, desculpa o termo da palavra, um comprimidinho vagabundo daquele de anti-inflamatório levar um problema renal tão grave quanto uma nefrite, né? Então isso é uma coisa que deveria ser bem regulamentado. Eu defendo a ideia de se restringir
a venda só sob prescrição médica e sem, para desestimular o abuso. Tem muito abuso de anti-inflamatório ainda. Portanto, a nefrite que é a inflamação dos rins. Exatamente, que não é uma infecção, eu me refiro àquele processo imunológico mediado por fatores agressores, entre eles anti-inflamatórios. É interessante porque o senhor pensa, nefrite é inflamação. Por que eu não posso tomar justamente um anti-inflamatório? Melhor, eu devo tomá-lo sob uma orientação médica, porque existem tipos diversos de anti-inflamatórios, não é isso? Tipos diversos de nefrite, de processos inflamatórios. Nós não usamos anti-inflamatórios desses tradicionais não hormonais para uma nefrite dessas imunológicas, porque são vias hormonais totalmente diferentes e você, inclusive, piora o problema. Tá? Então, não tem nada a ver uma pessoa com nefrite tomar anti-inflamatório. Vamos agora lá com João Ferreira, na Ultrafarma. Ele estará nos esperando você. É hora de economia, é hora de calculadora digital. Eu estou aqui na loja da Ultrafarma e, como digo sempre, esperando por você. Se você quiser me dar um abraço, contar um pouco da sua história, conhecer aqui a gente, vai ser uma delícia. Todos os dias você me encontra na loja da Ultrafarma. Tem o nosso e-mail, joaoferreira@ultrafarma.com.br. E claro, você sabe que não precisa vir até a loja, porque você tem essa loja com preços e promoções em um clique no seu computador. Mas deixa eu ver quem é que está fazendo economia aqui hoje. Tudo bem com você? Tudo bem. Deixa eu colocar aqui os óculos, daqui a pouco eu pego. Seu nome é? Paulo. Prazer, Paulo. Prazer, João. Tudo bom, João? Você veio de onde? Eu vim da Moca. Grande, na Moca. E é nascido na Moca, não? Não, sou nascido em São Paulo, na região de Santo Amaro, mas agora estou na Moca, morando na Moca. Porque, embora eu seja carioca, a Moca tem uma peculiaridade. Quem é da Moca se apaixona pelo lugar, né? Excelente local, temos tudo lá, enfim, bom lugar para morar. Agora, eu queria que você contasse para o Brasil que está assistindo você agora. Você saiu da Moca, que é um pouco distante, e veio até aqui. Por que razão veio pessoalmente e por que razão a Ultrafarma, Paulo? É a quantidade, Quando você chega aqui, ele tem todos os medicamentos que você procura e financeiramente compensa, Pelas promoções que eles oferecem, enfim, a variedade de produtos, enfim, e o atendimento também que é excelente. Agora, tem aquela coisa, você pesquisou lá perto para comparar um pouco, né? Com certeza, a gente faz uma pesquisa de mercado, Devido aos medicamentos serem de uso contínuo, a gente tem que procurar a melhor qualidade e melhor preço também. Como diz o nosso Sidney Oliveira, tudo com orientação médica, né? Com certeza, Tudo prescrito pelos médicos. Você trabalha com o quê, Paulo? Eu sou corretor de imóveis. Opa, atenção, se você quiser fazer um bom negócio só na região da Moca, não? Em todo o Brasil, Eu sou um corretor de imóveis. Qualquer lugar você... A gente atua em todo local. Então, olha, se você precisar de um belo corretor, tá aqui o Paulo, a gente recomenda. É autônomo ou pertence a alguma firma? Hoje eu trabalho na Biara, Mas aí posso trabalhar outros produtos também. Para quem não sabe, de repente fora de São Paulo, a Biara é uma das maiores corretoras do Brasil e faz um trabalho em São Paulo de referência. Pô, parabéns e dê um abraço aos seus... Acredito que tem outros colegas de trabalho que comprem também na Ultrafarma, né? Creio que sim, Porque os produtos são bons e o preço excelente, é o que se procura hoje em dia, Tudo que você precisava encontrou? Com certeza. E aqui você está levando para quem, Paulo? Minha mãe, para mim, enfim, para toda a família, Como é que chama a mãe? Catarina. Dona Catarina, ó. Um beijo da família Ultrafarma no fundo do seu coração. Deixa eu puxar aqui para perto. Você me ajuda, Paulo? Para a gente ver aqui quanto é que você está economizando. Agora eu vou precisar colocar aqui a lente poderosa do Superman. Aqui tem várias promoções, né, Paulo? Com certeza. Olha, tem várias promoções. Leve 3 e pague 2, leve 4 e pague 2, leve 3 e mais uma grátis. Olha, esse aqui, de R$ 266,07. De R$ 266,07. Quando eu falo 266, dá medo? Assusta, a grandeza, Muito forte. Já pensou você passar no caixa? Seu Paulo, 266. Meio salário, Meio salário mínimo. Olha, aqui as três caixas o Paulo vai pagar R$ 127,00, R$ 127,72. Quer dizer, praticamente uma economia de mais de 50%. Em torno disso. Não é? Vale a pena. Lá fora você pagaria 266. Outra promoção. Essas três caixas, o Paulo pagaria na Moca ou em qualquer outro lugar, R$ 32,85. R$ 32,85. Paulo, você que é corretor de imóveis, faz essa conta comigo aqui, ó. R$ 9,04. Você está pagando quantas caixas aqui? Uma caixa. A segunda?
É de graça. De graça E a terceira também. É. É um plus, né? Não é verdade? Então, de R$ 32,85, que seria na Moca ou em qualquer outro lugar, por R$ 9,04. Outra promoção, né? Leve 3 e pague 2. Leve 3 e... Opa! Deixa eu pegar aqui, ó. Leve 3 e pague 2. Está aqui o nosso Sidney Oliveira aqui, anunciando a promoção. Essa aqui você vai adorar também. De R$ 165,93, de R$ 165,93 por R$ 49,14. Essa é muito boa. Sou eu que tomo, né? Esse aqui? Essa é muito boa. E é aquela conta que a gente fez há pouco. É, bem conta. Né? Você está pagando só uma caixa. Só uma caixa e é uso contínuo, né? Para quem usa a vida toda, excelente. E os médicos recomendam, pode usar o genérico, né? O genérico testado, aprovado. Outra promoção, quanta promoção aqui. A promoção ajuda, hein? Com certeza, né? Você é casado com quem? Sou casado com a Eliane, minha esposa. A Eliana sabe que você é o rei da promoção? Ela também é. Ó, leve 3 e pague 2. Leve 3 e pague 2. Esse aqui, olha, de R$ 429,27 o Pernambuco está mostrando. Olha, se com 266 você quase infartou, quando você ouve 429, o que você sente? Aí não tem mais nem o que falar, tá no UTI já. Tá na UTI, mas 127,10. De 429,27 por 127,10 é muita economia. É muita economia. Olha, eu vou fazer o seguinte, tem aqui outro medicamento aqui, ó. Esse aqui de R$ 70,33, de 70,33 por R$ 26,81. Então tem uma promoção, 1, 2, 3, 4 promoções e mostrei esse medicamento. 4 promoções e esse medicamento. Você tem ideia de quanto é que você economizou aqui hoje, Paulo? Em valores reais? É? Em torno de uns R$500, né? Por aí. Conta pra gente, né? Já eu vou trazer para você, vou criar um suspense, uma expectativa de quanto você economizou. Pernambuco, por favor, mostra aqui, olha, o tamanho da cesta que o meu amigo Paulo, corretor de imóveis, saiu da Moca, o marido da Eliana, o filho da dona Catarina, veio até aqui, a Ultrafarma. E você sabe que pode parcelar no cartão. Com certeza, mas eu prefiro não botar dívida para frente, né? Pago a vista. Já fica logo livre. É. Mas você pode parcelar no Visa e Mastercard em até 3 vezes. E uma outra coisa, você tem amigos fora de São Paulo? Tem. Todo o Brasil a gente conhece pessoas. É legal falar que você deu um clique no computador, no celular e no tablet, você tem a loja com preços e promoções. E nas compras acima de R$100, medicamento com selo dourado, o frete é grátis. Vamos acabar com o suspense? Isso é fantástico, né? É uma ferramenta fantástica aí a nível Brasil, né? Não é verdade? É verdade, que nem São Paulo é um estado que tem tudo. Agora tem estados que não tem esse suporte. E você tendo o medicamento atendendo e o preço competitivo é interessante para todo o Brasil. Posso revelar quanto você economizou na visita de hoje? Fica à vontade. Tá preparado? Tô. Agora há pouco você falou assim, João, assim você me manda para UTI. Foi com certeza. Então eu vou falar quanto. Meus amigos, vocês que adoram interagir, ficam brincando. Eu conheço muita gente que me diz assim, João, você fica fazendo conta lá e eu fico também em casa tentando chutar quanto a pessoa economizou. Eu duvido que vocês tenham acertado a economia do Paulo hoje. Você, nessa visita de hoje aqui, economizou na Ultrafarma R$636, Paulo. Um salário mínimo, né? Realmente, compensa vir na Ultrafarma. E é próximo de mim, né? E fica próximo, com a internet aí fica mais próximo ainda, né? Você consegue um desconto razoável aí. Tô feliz. Se precisar, peça pela internet ou peça pelo telefone. Com certeza. www.ultrafarma.com.br, 0 operadora 11 5591 1466 e na saída do metrô Saúde, Avenida Jabaquara, são 2 lojas de cada lado. Quer mandar um recado ao nosso querido Sidney Oliveira, que com a Ultrafarma proporcionou essa economia de um salário mínimo a você? Sidney, obrigado pela oportunidade, né? Quiçá o mundo tivesse pessoas assim que se preocupassem com a saúde e a situação financeira de cada um. Acho que nós seríamos um Brasil bem melhor. Obrigado. E eu tive a alegria de conhecer hoje um grande corretor de imóveis, né? E com certeza Deus vai abençoar a sua família, que você tenha saúde, mas se precisar de medicamentos, conte com a gente, Paulo. Amém. Obrigado. Ultrafarma, tá no coração da gente, R$636 de economia nessa sexta. Pesquise, compare e comprove. Na Ultrafarma, você economiza de verdade.
Vejam só como nós realmente, com a sabedoria, o conhecimento do Dr. Galvão, nós podemos ter uma orientação excelente sobre insuficiência renal e outras questões afins, não é verdade? Mas nós agora queremos não só agradecê-lo mais uma vez, terceira vez que nós nos encontramos neste programa, espero vê-lo outras vezes aqui conosco, doutor. Posso deixar só uma mensagem final, Pois não. Fernando? Eu gostaria só que as pessoas que estão em casa, em virtude de tudo que nós falamos, consulte um nefrologista, cobre das autoridades públicas, então, nefrologista na sua cidade, no seu convênio, porque ainda é muito difícil, as pessoas ainda têm uma grande dificuldade de conseguir esse especialista, né? E, finalmente, eu agradeço o convite. E se as pessoas quiserem ainda tirar dúvidas e interagir, eu tenho um perfil no Twitter, que é @nefrologista, eu estou à disposição para tirar dúvidas. Roberto, né? Dr. Roberto Galvão, né? @nefrologista. Nefrologista, não é o seu nome, não. Nefrologista, mas aparece o nome lá. Aparece o nome, tá muito bem. Então nós agradecemos, Dr. Roberto, e agora nós convidamos você, sua família, para irmos à gruta. E vamos fazer a nossa oração e pedir a intercessão da Mãe, que ela interceda por nós, por você, por todos aqueles que nos acompanham, sem dúvida. Você que conhece também outros que não estão bem de saúde, rezamos por eles. Vamos rezar e vamos pedir as bênçãos divinas para todos nós. E agora, a oração de Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, com o Bispo Dom Fernando Figueiredo. Queremos pedir as bênçãos de Deus para você, para a sua família, na intercessão de nossa querida Mãe, Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. Todos esses pedidos, súplicas que chegaram às nossas mãos, pedimos que Deus abençoe, que Nossa Senhora interceda por todos. Quantos e quantos nos escrevem, enviam seus pedidos. Colocamos aqui, mas também levamos ao santuário Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, na celebração da Santa Missa, colocamos ao lado do altar. E pedimos por todos. Por isso você pode mandar a sua súplica. E nós, sem dúvida, colocaremos aqui e também lá no santuário. Pedindo por todos. É a Mãe que intercede por nós. Qual mãe não olha seus filhos? Ela é toda ternura. Ela é a Mãe extremosa, carinhosa. É a Mãe do Filho de Deus. O que pedimos à Mãe, o Filho não deixa de atender. Por isso, é o Senhor que derrama em nossos corações a sua bênção e pedimos que Ele abençoe todos esses que aqui estão representados nos seus pedidos e súplicas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nós nos dirigimos à querida Mamãe, Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, e dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nos dirigimos à Mãe, Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, rogai por nós. Lembrai-vos, ó doce Mãe, Nossa Senhora dos Aflitos, que nos foi dada por Jesus para nosso amparo e proteção. Cheios de confiança na vossa bondade, nós imploramos o vosso auxílio. Socorrei a mim e aqueles pelos quais eu rezo, por todos que nos acompanham, seus familiares, as súplicas que estão no coração de cada um de nós, deles, ó Maria. Mãe querida, Senhora dos aflitos, acolhei benigna essas nossas súplicas, dignai-vos atendê-las, estendei sobre nós
a vossa intercessão, voltai para nós vossos olhos misericordiosos. Coração de Jesus crucificado, fonte de amor e de perdão, tende piedade de nós. Ó Virgem, Mãe dos aflitos, protegei todos nós e estendei vosso manto sobre mim e minha família, ó Maria, Virgem gloriosa e bendita. Amém. E a Nossa Senhora, que intercede por nós, intercede por você, e as bênçãos de Deus para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Como é bom nós nos encontrarmos, orarmos, estarmos unidos a Deus na intercessão da Mãe, Nossa Senhora, Mãe dos aflitos. É ela que intercede por todos. Nós nos encontraremos próximo domingo, às 10 horas, programa Deus Médico dos Médicos. Até lá, se Deus quiser. Para lembrar a hora certa do remédio ou fazer uma canja bem quentinha, para refazer o curativo ou levantar no meio da noite só para ver se tá tudo bem, para dar um beijo para sarar ou dizer que vai passar, para sempre dizer saúde. Nós queremos estar sempre por perto, porque não existe nada que deixe a gente mais feliz do que cuidar de você. Ultrafarma, tá no coração da gente.